paz, meus irmãos. Bom dia a todos. Vamos abrir a palavra de Deus. Livro de Neemias, capítulo de número 13. Esse capítulo é o último capítulo do livro, mas ele será dividido em duas pregações, em duas partes. Então hoje nós vamos ler até o verso de número 14 e semana que vem então nós estaremos encerrando a nossa série de mensagens no livro de Esdras e Neemias. Neemias capítulo 13, verso de número 1 em diante, que diz assim: Naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, antes assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Sucedeu, pois, que, ouvindo eles esta lei, apartaram-se de Israel toda mistura. Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera-lhe uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos do grão, do mosto e do azeite que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Mas, durante tudo isso, não estava eu em Jerusalém, porque no ano 32 de Artaxerxes, rei de Babilônia, vim eu ter com o rei, mas ao cabo de alguns dias, tornei a alcançar licença do rei. E vim a Jerusalém, e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. O que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias para fora da câmara, e, ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Também entendi que o quinhão dos levitas se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido, cada um para a sua terra. Então contendi com os magistrados e disse: Por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então, todo Judá trouxe os dízimos do grão, e do mosto e do azeite aos celeiros. E, por tesoureiros, pus sobre os celeiros a Selemias, o sacerdote, e a Zadoque, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achado fiéis, e se lhes encarregou a eles a distribuição para seus irmãos. Por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Até aqui. Pode assentar, meus irmãos. Como eu comentei, então, nós estamos entrando no último capítulo do livro de Neemias. E este capítulo, então, dividido, nós vamos falar hoje sobre a apostasia e os riscos ao povo de Deus. Quando nós lemos o texto bíblico, é perceptível que nós podemos tomar várias ênfases diferentes. Nós podemos pegar alguma parte específica e focar mais nesta determinada parte. Mas, de alguma maneira, acredito eu que o contexto que nós lemos nestes versículos, ele é um contexto de apostasia. E essa apostasia traz muitos riscos ao povo de Deus. Então, a partir do que o texto bíblico ele nos expõe, é que então nós vamos relacionar isso com a nossa vida no dia de hoje. Por quê? Bom, nós vemos ali que é uma peculiaridade.
Esse texto ele é quase de trás para frente, porque ele começa ali dizendo, ora, havia mistura entre o povo de Deus, eles leram a lei e entenderam o quê? Não era o que a Bíblia ordenava, não era o que a Escritura Sagrada ordenava. Então eles desfazem a mistura, o relacionamento com outros povos. É um ponto que eu não vou entrar muito, porque semana que vem será pregado sobre esse tema também. Só que diz também, no versículo de número 4, que antes disso, antes deles lerem a lei e decidirem acabar com as misturas com os outros povos, o sacerdote, ele tinha feito determinadas coisas. E antes disso ainda, antes do sacerdote fazer essas coisas, e antes de o povo ler a lei e resolver desfazer os problemas, diz que Neemias tinha se retirado de Jerusalém. Então a gente vai ver que é meio que traz para frente o que o texto nos expõe. Bom, falando sobre apostasia, nós vemos que, principalmente no Novo Testamento e nas epístolas, esse é um tema bem recorrente, ao ponto em que seria um declínio da fé, um esfriamento espiritual, seria um cair da fé. A apostasia, ela nos remete a uma hora uma pessoa é fiel a Deus, e em outro momento ela já não mais tem o desejo, ela não tem mais o coração queimando, ardendo, pelo seu amor por Deus, e automaticamente a apostasia, ela não é um fim em si mesmo, mas ela é um caminho para um fim. Por isso então, a desobediência leva à apostasia, e a apostasia nos leva à idolatria. O que nós vemos no Antigo Testamento é que, muito raramente, alguém sai diretamente para a idolatria. Eu sirvo a Deus e num passo de mágica eu estou servindo a Satanás, ao demônio, ao mundo, à carne. Não, nós vemos que ela é um processo. Por isso que eu coloquei então que a desobediência à palavra de Deus, às ordenanças de Deus, ela nos leva ao esfriamento espiritual, à apostasia. Então, quando nós estamos, de alguma forma, apostatamos na fé, é que então nós somos suscetíveis a idolatria, que então não é apenas não amar a Deus, não querer agradar a Deus, não sentir o coração ardendo por Deus, mas a idolatria é o que? É já servir a outros deuses, que seria o culminar do processo. Ninguém migra para a idolatria sem passar pela apostasia, e o caminho para a apostasia é um caminho de desobediência. O povo de Deus, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ao longo da história, nós vamos ver que o caminho para a idolatria é o da apostasia, mas ele começa com a desobediência à palavra de Deus. Por isso então que, principalmente no púlpito do Botânico, nós temos este princípio de fazer estas séries bíblicas, essas séries de mensagens, seja com tema ou seja com um livro bíblico, para que nós tenhamos um amadurecimento espiritual, um crescimento espiritual, porque nós sabemos que ninguém vai do 0 ao 100, sem passar pelo 10, sem passar pelo 30, sem passar pelo 60, do 90 até chegar ao 100. E o declínio espiritual, ele é a mesma coisa. Ninguém é 100% amor por Deus e simplesmente vai para o 0, mas ele vai definhando, declinando. Por isso que então, primeiro nós desobedecemos a lei de Deus, depois nós estamos esfriando o nosso amor por Deus, ao ponto em que nós podemos chegar então à idolatria. Não queremos mais servir a Deus. Nós queremos servir a outros deuses, sejam esses deuses do nosso próprio coração, sejam deuses de outra forma religiosa, ou seja, de alguma maneira, algum Deus que nós criamos para nós mesmos. Então, esses são caminhos que de alguma forma todos nós já o encontramos, porque ele está relatado diversas vezes na Escritura. Nós temos muitos exemplos disso. Nós encontramos também na nossa própria experiência. Quem vive 100% o amor por Deus? Quem vive 100% com uma fé ativa, forte, dinâmica, todos os dias? Se alguém tem essa experiência, eu gostaria de conhecê-lo, porque daquilo que é a minha experiência, daquilo que eu creio que é a nossa experiência, nós sabemos que nós precisamos ser expostos ao Evangelho rotineiramente, porque nós precisamos aquecer o nosso amor todos os dias por Deus. O amor de Deus por nós, ele é total. Não há o que nós façamos para que Deus nos ame mais.
O amor de Deus por nós é total. Não há pecado que nós viemos cometer que Cristo nos ame menos. Mas toda vez em que nós nos afastamos de Deus, em que nós nos afastamos da disciplina espiritual, em que nós nos afastamos da comunhão, em que nós nos afastamos desse amor por Deus, em comunhão com o Espírito Santo, através de Jesus Cristo, a nossa experiência nos mostra que sim, nós somos sempre tentados a esfriarmos na fé. E nós também já vimos na vida de muitos que compartilharam a vida cristã conosco e posterior também se desviaram. Então, a Bíblia, ela é sempre muito realista. E isso eu acho maravilhoso no texto sagrado. Ela não esconde quem nós somos. Ela não esconde que os grandes heróis do povo de Deus fracassaram. Eles também falharam, eles também esfriaram na fé, eles também precisaram se arrepender dos seus maus caminhos, à semelhança do que nos diz frequentemente o salmista. Precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Talvez não é um caminho tão profundo de idolatria e rebelião explícita por Deus, mas é um caminho de esfriamento, de desobediência à lei de Deus. E é esse caminho que, se, como nos diz o salmista, não houver arrependimento, não houver uma mudança de mentalidade, não houver um novo rumo na vida cristã, nós sim continuaremos em declínio, como nós já vimos na vida de alguns que estavam conosco. Então, esse livro de Neemias, ele nos traz esse tema novamente. Por quê? Veja bem, nós estamos aqui no 13º capítulo, e ele vai se parecer muito com os primeiros capítulos. Porque passaram-se cerca de 12 anos, aproximadamente, do primeiro mandato, digamos assim, do governador Neemias. E Neemias agora, ele está finalizando o seu livro tratando dos mesmos problemas dos capítulos iniciais. De que forma? Muitas vezes o povo de Deus fez promessas solenes e a quebrou. E digo o povo de Deus, não apenas o povo do tempo de Neemias, não apenas a Bíblia Sagrada, mas sim também nós. Muitas vezes nós fizemos promessas solenes, nós nos comprometemos diante de Deus: Senhor, vou ser fiel, Senhor, vou orar mais, Senhor, vou servir mais, Senhor, vou te amar mais, Senhor, vou amar mais a tua igreja, Senhor, vou contribuir mais. Nós fizemos promessas diante de Deus e nós quebramos estas promessas. Por quê? No capítulo 10 vimos sobre um grande avivamento espiritual, quando o povo de Deus fez uma aliança com Deus. Nós estudamos aqui algumas semanas atrás, aquele grande avivamento. O povo então fez uma nova aliança com Deus. Tudo o que eles disseram que eles não iriam fazer, no capítulo de número 13, vemos essas promessas sendo quebradas. Nós vemos que esse modus operandi, ele se repete frequentemente com todos os seres humanos. Não apenas com aqueles que servem a Deus, mas com todos os seres humanos. Nós fizemos muitas promessas, mas na sua grande maioria nós temos o hábito de quebrá-las. Então, nós vemos isso aqui no texto. Capítulo 10, um grande avivamento. Senhor, vamos desfazer os casamentos mistos. Senhor, vamos restaurar o culto. Nós vamos restaurar a religião. Nós vamos restaurar o cuidado com as famílias, o ensino nas casas. Tudo isso, no capítulo 13, está tudo desfeito novamente. Então, o contexto é que, quando Neemias ele foi nomeado governador da Judeia, houve um acordo de que ele voltaria ao rei depois de um certo período de tempo. Isso nós vemos no capítulo 2, no versículo de número 6. Lá, quando ele ora, o rei pergunta a ele: por que tu está triste, se tu não estás doente? Aí ele: rei, aconteceu isso em Jerusalém, e eu quero permissão para ir lá e poder então restaurar a cidade. Com isso, o rei perguntou: quanto tempo tu precisas? Ele deu um determinado tempo. Esse tempo foi muito mais longo do que ele previa, então ele tem que retornar até o rei. Foi isso que aconteceu neste capítulo 13. Foi somente depois de 12 anos, no ano 433 a.C., no 32º ano do rei Artaxerxes, que Neemias se apresentou ao rei da Babilônia. Ele foi lá então prestar contas ao rei. Passado um período, na época devida, Neemias retornou a Jerusalém para continuar o seu trabalho como governador da Judéia. Então, digamos que o capítulo de número 13, ele vai fazer um retorno, como se fosse para um segundo mandato do governador Neemias.
E como eu mencionei, nós vamos ver que ele é um homem de exímia liderança e de exímia espiritualidade. Porque, apesar de todos os conflitos, de todos os dilemas, de todos os enfrentamentos espirituais e físicos que teve ao longo do texto bíblico, o que nós encontramos é que Neemias, ele não esmorece. Neemias vê o povo desobedecendo a Deus, se apostatando na fé, idolatrando outros deuses, que é o que nós vamos ver agora na primeira parte dessa mensagem, e nós vemos que Neemias, ele não esmorece, ele continua firme. Mas Neemias, tu está tratando dos mesmos problemas quando tu iniciou lá atrás o teu governo. Mas o que ele faz? E é isso que o texto bíblico nos ensina. Quando ele retorna, a primeira parte nós vamos ver que ele faz o quê? No dia em que foi lida a lei do Senhor. Neemias, ele não usa da sua própria popularidade, ele não usa da sua capacidade de liderança em si mesmo, mas ele recorre à palavra de Deus. Já adiantando, olha o que ele nos diz no verso de número 14: Deus meu, lembra-te de mim, não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus e às suas guardas. Ele é um homem que ora, vimos desde o início. Ele é um homem que se coloca à disposição para exercer o trabalho, vimos também desde o início. Ele enfrenta os inimigos, ele fortalece o povo de Deus. E no verso número 14 diz: meu Deus, lembra-te de mim, como dissesse: Senhor, tem misericórdia de mim. Olha tudo que esse povo faz, olha todo o esforço que eu estou fazendo, mas o que eu te peço é: Deus, não se esqueças de mim. É o que nós encontramos em algumas vezes no salmista também, pedindo misericórdia, graça, pedindo que o Senhor o fortaleça. Não simplesmente, então, Neemias não usa dos seus atributos pessoais, mas ele recorre a Deus, e nós vamos ver de que forma. Então, ao reassumir a sua função, ele descobriu, para o seu desgosto, que na sua ausência, os judeus de Jerusalém tinham se tornado cada vez mais displicentes nas suas tarefas morais e espirituais. Nós vamos ver como que sucedeu esses episódios. Ele vai, e quando ele volta, moral e espiritualmente é terra arrasada. Os muros estão de pé, as portas estão no seu lugar, a cidade está habitada, mas o trabalho não está concluído, porque ele diz o seguinte: moral e espiritualmente a cidade está decaída. Pouco tempo que Neemias fica fora é suficiente para que o povo se desvie, o povo faça relacionamento com os outros povos, e o povo então começa a idolatrar os deuses daqueles povos. É esse o ponto que Neemias traz, ele encontra ao reassumir a sua função. Moral e espiritualmente o povo está caído. Vamos entrar então na primeira parte da mensagem, verso 1, 2 e 3. Nós vamos encontrar 3 ameaças dentro destes versículos. Quais são? A primeira ameaça é a ameaça do ecumenismo. Verso 1, 2 e 3. O ecumenismo é uma mistura proibida por Deus. Ecumenismo é a busca da unidade entre as religiões. E nós vemos que essa proibição que Deus faz, verso de número 1: naquele dia, leu-se no livro de Moisés aos ouvidos do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Nós vemos que o que Deus proíbe é essa mistura de religiões. Por quê? A proibição de Deus não é racial, não é povo contra povo, mas é religiosa. Por quê? Os amonitas e moabitas adoravam outros deuses. Eles não só foram hostis ao povo de Deus, mas contrataram Balaão, amante do dinheiro, para amaldiçoar o povo de Deus. Nós vemos em episódios anteriores do texto bíblico que os amonitas e os moabitas, eles queriam perverter o povo de Deus. Eles contratam um profeta de Deus, eles pagam o profeta de Israel, Balaão, e diz o seguinte: nós queremos derrubar este povo, então amaldiçoa eles, porque nós sabemos que tu és profeta. Se tu profetizar, eles vão ser amaldiçoados. E o que Balaão diz? Não tem como.
Eu não posso amaldiçoar o povo de Deus. Eu sou chamado para abençoar o povo de Deus, não para amaldiçoá-lo. Mas Balaão, ele dá uma estratégia para que os moabitas e os amonitas, eles destruam o povo de Deus. Façam com eles casamentos mistos, porque é algo que Deus proíbe. Faz com que eles idolatrem outros deuses, porque é algo que Deus proíbe. E assim eles mesmos vão estar se amaldiçoando. Então, quando o texto bíblico diz ali, que os moabitas nem os amonitas não podiam sequer entrar na congregação de Deus, é porque, versículo de número 2, que eles, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água, lá no deserto, quando o povo de Israel saiu do Egito e está peregrinando, eles não acudiram ao povo de Deus, e em outro momento posterior ainda, eles assalariaram contra eles a Balaão para os amaldiçoar, ainda que o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Então, o povo de Deus, ele está sobre a bênção de Deus, desde que ele permaneça fiel a Deus. Aquela maneira que nós vemos, o povo de Deus serve a Deus, passa um tempo, há um esfriamento espiritual, eles começam a servir outros deuses, Deus manda povos estranhos, estrangeiros, que o subjugam, o escravizam, os levam cativeiro. Então eles passam algumas décadas orando e clamando e pedindo a Deus por misericórdia. Deus levanta alguém, Deus faz um movimento, novamente eles são restaurados, a terra de Israel, eles são restaurados à comunhão com Deus. Passa um tempo, eles esfriam novamente, e assim sucessivamente. Nós vemos isso muito no livro de Juízes. Então Balaão não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus, a maldição se tornou em bênção, porém, versículo de número 3, sucedeu que ouvindo agora, o povo do tempo de Neemias, eles ouvindo o que a palavra de Deus havia dito, o que eles fizeram? Verso de número 3, apartaram de Israel toda a mistura. Ou seja, eles fizeram aquilo que desde o início era para eles fazerem, e eles sabiam disso. Nós vemos que a menção aos amonitas era especialmente relevante, visto que a ascendência de Tobias, o amonita, era conhecida de todos. Neemias capítulo 2, versículo 10 diz que o quê? Desde o início do livro, nós vemos que Tobias, o amonita, é um grande causador de confusão contra o povo de Deus. Então, eles não podiam dizer que não sabiam quem era Tobias, que eles não sabiam quem era aquela pessoa que eles estavam colocando dentro do templo de Deus, dentro da casa de Deus, porque era conhecido de todos eles. Então, a tolerância com o mal foi a causa da quebra da aliança firmada. Eles tinham feito no capítulo de número 10, nós não faremos mistura com povos estranhos, nós não faremos casamentos mistos com povos que não adoram o Deus de Israel. E aqui eles fizeram. É essa tolerância com aquilo que Deus proíbe, com aquilo que Deus condena, aquilo que Deus ele nos dá advertência para que nós não façamos. Essa tolerância a causa da quebra da aliança firmada. Nós vemos que o Evangelho, meus irmãos, ele não muda conforme as nossas necessidades, conforme as nossas experiências, conforme as nossas preferências. O Evangelho é a palavra de Deus, e assim permanecerá para sempre. Tolerância é uma palavra muito utilizada até mesmo nos dias de hoje. Porém, o maior risco de uma tolerância desmedida na vida cristã é a descaracterização do próprio cristianismo. Nós vemos que hoje vivemos em uma época em que a palavra e o conceito de tolerância ele está muito alargado. Inclusive, também há um risco muito grande se nós tivermos uma tolerância desmedida na vida cristã. Porque nós sabemos que em alguns pontos nós vamos ter que ser mais tolerantes, nós vamos ter que interpretar de alguma forma aquilo que a Sagrada Escritura ela está nos dizendo. Vou dar aqui um exemplo bem simples, bem básico. Tá? Por exemplo, alguém que ele tem o vício no cigarro. Aí nós vamos dizer o seguinte: meu irmão, tu não pode fumar, porque Deus proíbe. Não, mas peraí, a Bíblia não diz ali que não se pode fumar, porque não tem a palavra sobre fumar na Bíblia. Não, mas a Bíblia Sagrada tem princípios. Princípio, por exemplo, do domínio próprio. Nós não podemos ser escravizados por nenhum vício. Então,
a palavra em si não existe, mas existe o princípio, existe aquilo que vai nos nortear. Então, muitas vezes nós hoje temos dificuldade em medir o tamanho da nossa tolerância, e por isso nós somos tendenciosos a ser mais flexíveis. Todavia, o maior risco de uma tolerância desmedida na vida cristã é o quê? Descaracterizar o próprio cristianismo em prol da tolerância. E nós vemos que o que Deus nos coloca, e tomando o texto de Neemias como exemplo, é que a palavra de Deus não vai mudar porque nós queremos ser mais tolerantes. Nós precisamos interpretar a Escritura pela própria Escritura. Por exemplo, neste episódio aqui, o sacerdote Eliasibe, que sempre fora um opositor velado de Neemias, nós encontramos em alguns outros textos do livro, quando Neemias ele se ausenta, durante esse período, ele usurpou, ele abusou o seu posto para desviar o povo de Deus. Mas veja bem, ele é sacerdote, ele é o representante, ele é aquele que vai guiar o povo na adoração, na comunhão com Deus. Mas ele fez o quê? Ele abusivamente desviou o povo, ele usurpou da sua posição. Possivelmente, neste mesmo período, nós vemos que o profeta Malaquias está denunciando a corrupção do sacerdócio de Jerusalém. Durante esse período, quando nós lermos lá o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, é sobre este período que ele está falando, sobre a corrupção do sacerdócio em Jerusalém. O que nós encontramos é que nem mesmo aqueles que são designados por Deus estão imunes à apostasia, à desobediência e à idolatria. O principal responsável por guiar o povo no ensino, na adoração, na comunhão, na liturgia, ele é aquele que então, ele usurpa das suas funções e desvia o povo. Por quê? Porque ele não é imune à desobediência, à apostasia e à idolatria. Então, a primeira área da apostasia que nós encontramos é essa, é a mistura com aquilo que Deus proíbe. Só que não posso deixar de passar para o próximo ponto sem ressaltar o versículo de número 1. Por quê? Nós vemos ali que o texto diz o seguinte: naquele dia leu-se o livro de Moisés, leu-se a Sagrada Escritura que eles tinham, que provavelmente era a Torá. O que nós concluímos? Somente com a leitura pública das Escrituras, que tornou Israel consciente da sua obrigação diante de Deus como seu povo, e a leitura das Escrituras trouxe novamente o povo à obediência. Nós nunca seremos obedientes a Deus se não estivermos de acordo com a vontade de Deus. E a vontade de Deus é a sua palavra. Por isso que, eu não me recordo, se não me engano, é um dos reformadores que diz que nós precisamos ser expostos ao Evangelho todos os dias, porque nós nos esquecemos. E nós vemos que esse daqui é um bom exemplo. Eles passaram por um bom período, fazendo tudo o que disseram que não iam fazer, fazendo tudo o que desagradava a Deus, mas naquele dia em que a palavra de Deus foi lida, em que a palavra de Deus foi exposta, e eles viram diante de si o seu pecado, os seus erros, o que eles fizeram? Então, eles se arrependeram e desfizeram os relacionamentos mistos. É isso que eu menciono quando nós lemos, por exemplo, o texto da Santa Ceia, em que nós vemos ali: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Qual é, para o cristão, o padrão de exame? Já falei aqui isso em outras vezes também. Quando você faz um exame, você pega lá o resultado, você não é médico, eu também não sou, mas todo mundo vai fazer o quê? Vai dar uma bisbilhotada ali, vai ver como é que estão os números. E aí tu tem o quê? O meu exame, ele vai dizer os números que a minha saúde, digamos assim, está apresentando, e próximo a ele tem os valores de referência. Esse daqui é o padrão que deveria seguir. O padrão ideal é número tal ou número tal. É um exame, você está fazendo ali uma comparação. Quando o texto bíblico diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Com quem que eu me examino? Eu me examino com o meu irmão, para ver se eu sou mais ou menos pecador do que ele? Se eu frequento mais o culto ou não? Se eu oro mais ou não? O que eu faço? Qual é o nosso padrão de exame? É a palavra de Deus. Então eu examino a minha vida, eu pego a referência que é a palavra de Deus, e eu vejo se a palavra de Deus, ela me abona ou ela me condena.
E é a palavra de Deus quem vai dar o resultado final. Não é simplesmente a minha palavra ou a minha vontade. E é isso que nós vemos. Quando a Escritura foi lida e o povo foi exposto, eles fizeram o seguinte: trouxe obediência novamente, porque eles estavam então agora diante daquilo que é a vontade de Deus. E quando você está diante daquilo que é a vontade de Deus, ou você segue ela ou você não segue. Ou você se arrepende dos seus pecados e volta àquilo que é o caminho de Deus, ou você continua na sua apostasia, levando à idolatria. Versículo de número 1 ao versículo de número 3 é a primeira ameaça, o ecumenismo. Vamos para o ponto de número 2, a segunda ameaça. Nós encontramos dos versos de número 4 ao versículo de número 9, que é a apostasia pela falsa religião. Verso de número 4. Antes daquele dia em que eles leram a lei do Senhor, Eliasibe, sacerdote que presidia sobre a câmara da casa do nosso Deus, se tinha apresentado com Tobias. O grande responsável pela religião, dentro da casa de Deus, ele faz o seguinte: quem ele apresenta? Tobias, o amonita. Aquele que o verso de número 2 nos diz o seguinte: jamais deviam entrar na casa de Deus. Na ausência de Neemias, houve então esta profanação da casa de Deus. Nós vemos dos versos 4 ao verso número 9. A liderança espiritual não apenas se distanciou de Deus, não apenas desobedeceu a Deus, se apostatou no seu amor por Deus, mas o que a liderança fez? Aliou-se ao inimigo. Foi muito além. Aliou-se ao inimigo com seus deuses. E normalmente, quando o povo de Israel ele se associa a um povo, ele se associa aos deuses desse povo. Qual é a mensagem que o povo de Deus está passando? Nós não confiamos em Deus. Nós não confiamos em Deus suficientemente para suprir as nossas necessidades. Nós vamos recorrer também a outros deuses. E o pior de tudo, não é eu rechaço a Deus e vou servir outros deuses. Não, eu sirvo a Deus, mas eu também sirvo a um outro Deus. Um dos textos do Novo Testamento, Jesus disse: é impossível servir a dois senhores. E neste texto específico de Mateus diz o seguinte: não é possível servir ao dinheiro e também servir a Deus. O dinheiro em si é errado? Não, mas o amor ao dinheiro nos tira o amor por Deus. O amor a outros deuses nos tira o amor por Deus. Então, o texto destaca neste ponto 3 etapas de degradação do culto. Deus tem uma diretriz para como Ele quer ser adorado. E eu não posso adorar da maneira como eu quero, como eu prefiro. Tem que ser da maneira como Ele quer. E aí nós vemos que eles deturparam o culto a Deus. De que forma? Em primeiro lugar, a família sacerdotal se uniu aos inimigos de Deus. Os responsáveis pela religião, eles foram aos inimigos de Deus e se associaram. Vamos ver o versículo de número 28 do capítulo de número 13. Também um dos filhos de Joiada, filho de Eliasibe, o sumo sacerdote, era genro de Sambalate, o horonita, pelo que o afugentei de mim. Nós vemos que não apenas o sacerdote, mas o filho do sacerdote também começou a ter relacionamento com outros povos. Então eles estão agora, a família sacerdotal, estão se aliando aos inimigos de Deus. Versículo de número 5. A família sacerdotal levou os inimigos para dentro da casa de Deus. Eles não só tiveram relacionamentos, não é um relacionamento pragmático, de alguma relação comercial ou algo parecido, não, é um relacionamento íntimo. Se tornou um relacionamento familiar. As nossas famílias, elas estão unidas, os nossos deuses estão unidos. É tudo o contrário àquilo que o Senhor determinou. Olha o verso número 5. E fizeram ali uma câmara grande, onde dantes se metiam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto, do azeite que se ordenaram para os levitas e cantores e porteiros, como também a oferta alçada para os sacerdotes. Eles expulsam aqueles que servem no templo. Eles retiram aqueles que servem a Deus e dizem o seguinte: vamos construir um lugar para o inimigo de Deus. Vejam bem, o ponto em que eles estavam tão distantes de Deus, que eles disseram assim: bom, não tem problema se o inimigo de Deus morar aqui dentro do templo, né? Afinal de contas, ele é nosso amigo.
Tem um texto do Novo Testamento do apóstolo Paulo que diz que muitas vezes nós queremos ser amigos do mundo e nos tornamos inimigos de Deus. Porque é isso que a Escritura nos ensina, não uma única vez, mas ao longo de toda a palavra de Deus. E eles continuam cometendo esse erro. Ainda sobre a ameaça da falsa religião. Em terceiro lugar, a família sacerdotal beneficiou o próprio inimigo e contaminou a casa de Deus. Qual é o problema? Não é somente que o inimigo de Deus está onde ele nunca deveria estar, mas é que tu estás contaminando a casa de Deus. De que forma? Ele fez uma câmara para que ele morasse dentro do templo. Neemias, no verso de número 7, diz o seguinte: vim a Jerusalém e compreendi o mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Então, quando eu ouvi, é como disse assim, imaginemos nós, que Neemias chega, ele olha, ele vai ao templo, e ele diz, não pode ser possível. Qualquer um. Mas não, Tobias não pode estar aqui dentro. O inimigo de Deus, o inimigo do povo de Deus, estão contaminando a casa de Deus para beneficiar a sua amizade. Por quê? Os dízimos e as ofertas para o sacerdócio foram desviados para Tobias. Botaram ele aonde se depositava os grãos, aquilo que o povo trazia de oferta a Deus, aquilo que o povo trazia como oferta alçada. Eles botavam aonde o inimigo de Deus estava, ou seja, eles estavam repassando aquilo que era para Deus ao seu inimigo. Por isso, versículo de número 10, nós vamos ver que os obreiros da casa de Deus, por falta de sustento, precisaram fugir para os campos, e o inimigo instalou-se dentro da casa de Deus e a profanou. Eles não apenas colocaram ele lá dentro. Então, a degradação ela está indo cada vez mais fundo. Desobedeceram, se apostataram, agora já estão na idolatria. Porque aqueles que serviram a Deus tiveram que fugir. Porque nós não temos mais alimento, nós não temos mais sustento. Aquilo que era para nos sustentar, os cantores, os porteiros, os levitas, aquilo que era para o nosso sustento, estão dando para o inimigo de Deus. O que nós precisamos fazer? Sobreviver. Então eles retornam para as suas terras. Só que tem um porém. Quando diante da falsa religião, nós precisamos dar uma resposta. E Neemias ele dá a resposta que eu chamei de resposta fiel. Eu posso responder com a minha força humana, com a minha raiva, com a minha indignação, com as minhas palavras, mas o que nós precisamos responder é com a palavra de Deus. Por quê? A resposta fiel foi, diante dessa insensata postura da liderança espiritual, Neemias tomou algumas atitudes para corrigir a profanação da casa de Deus. Se todos toleram, eu não vou tolerar aquilo que desagrada a Deus. Então nós vemos que, primeiro ele se indignou, e Neemias era um homem capaz de chorar, mas também de ter indignação. Versículo de número 8, olha o que ele diz: o que muito me desagradou, de sorte que lancei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Ele chorou, ele se lamentou, meu Deus, o que é isso? O que estão fazendo com a adoração a Deus? Que prostituição espiritual é essa que o inimigo de Deus está adorando dentro da casa de Deus? E ele não apenas se indigna, mas ele faz o quê? Ele toma uma atitude, uma ação, e ele retira Tobias e todos os seus móveis de dentro da casa de Deus, o expulsa. Ainda, Neemias purificou as câmaras da casa de Deus. Nós vemos que, versículo de número 9, e ordenando eu, purificaram as câmaras, e tornei a trazer ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Ele restabeleceu o culto conforme Deus, e não conforme a preferência e os relacionamentos do sacerdote. E ainda, Neemias mandou trazer de volta os utensílios e as ofertas. Os objetos sagrados precisavam estar na casa de Deus, e as ofertas retidas precisavam ser novamente trazidas. Por isso devemos dar a Deus o que é de Deus. Ele não apenas retira os móveis, expulsa o inimigo, mas ele diz o seguinte: vamos trazer de volta o verdadeiro culto a Deus. Como que se adora a Deus? Conforme a palavra de Deus. E a palavra de Deus tinha determinados utensílios e objetos num lugar específico para que o culto fosse exercido pelo sacerdote. É então isso que Neemias faz, ele restaura o verdadeiro culto conforme a palavra de Deus. Então, a primeira ameaça é o ecumenismo, a mistura de religião.
A segunda ameaça é essa falsa religião que deve ser evitada e combatida. Terceiro ponto, versículos de número 10 ao versículo de número 13. Os trabalhadores fiéis também cansam. Os trabalhadores fiéis também desistem. Vamos ler o versículo de número 10. Também entendi que o quinhão dos levitas, ou seja, o pagamento, se lhes não dava, de maneira que os levitas e os cantores que faziam a obra tinham fugido cada um para a sua terra. O que Neemias observa? Vamos ao culto a Deus, restauramos o templo, restauramos a casa de Deus, os utensílios, vamos cultuar a Deus da forma como Deus quer. Mas cadê os levitas? Cadê os cantores? Cadê os porteiros? Não tinham mais. Por quê? Eles não estavam recebendo o seu sustento, e sustento aqui não é uma forma de um salário pelo seu pagamento do seu trabalho, não, sustento é literalmente sobrevivência. E o que eles fizeram? Ou nós continuamos aqui sendo ignorados porque o inimigo tomou conta, ou nós temos que ir achar um meio de sobreviver, e é isso que eles fazem. Então eles vão para as suas terras. Nós vemos que os trabalhadores também cansam e também desistem. Por isso, não existe super-heróis na Bíblia. A Escritura Sagrada sempre foi muito realista quanto à humanidade dos seus personagens. A Bíblia nunca nos esconde o cansaço e o desânimo, mesmo daqueles que são fiéis, porque os obreiros estavam abandonando o ministério e se envolvendo em atividades seculares, porque a casa de Deus estava desamparada. Vocês lembram lá o versículo de Malaquias 2:10? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Este mantimento é o socorro, é o auxílio, a sobrevivência àqueles que trabalham na casa de Deus. E é isso que Malaquias ele está combatendo lá, quando ele fala sobre a profanação do culto e do sacerdócio. Então, quando estes obreiros eles abandonam e o inimigo tomou conta, Neemias então ele restabelece isso. Ou seja, os recursos que vêm para a casa de Deus têm que ser destinados para aqueles que são sustentados aqueles que executam o seu trabalho na casa de Deus. Quando a igreja deixa de cumprir o seu papel, os dízimos e as ofertas são retidos. O povo, ele viu o seguinte: bom, nós contribuímos para que os levitas, os porteiros sejam sustentados, ok, mas agora quem está lá não é os levitas, os cantores, os porteiros. Quem está lá é o inimigo de Deus. O que o povo fez? Reteve. Eu não vou dizimar, eu não vou ofertar para aquele inimigo de Deus. Nós vemos que essa é a primeira consequência. O sacerdócio ele estava corrompido e não combatia isso. Por isso então que nós encontramos em referência Malaquias capítulo de número 3, versículo 8 ao versículo de número 10. Vamos ler, fazer a leitura deste texto bíblico. Malaquias capítulo 3, último livro do Antigo Testamento, versículo 8 ao versículo de número 10. Diz assim, versículo de número 7. Malaquias 3, 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ou seja, eles não consideravam tudo isso que eles estavam fazendo. Eles não consideravam que, mas Deus, que mal nós estamos te fazendo. Versículo de número 8. Olha o que o profeta diz: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais, e ainda dizeis, ora, em que te roubamos? O profeta responde, nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Verso de número 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. O que nós encontramos é que a retenção do dízimo é desamparar a casa de Deus.
E Malaquias alertou o povo acerca de 4 pecados, nesse texto que nós lemos, que é referente ao capítulo 13, 4 pecados com relação ao contribuir. Primeiro, reter o dízimo. O povo estava roubando a Deus nos dízimos, nas ofertas. O povo dizia: o dinheiro vai ser mal utilizado, não vou dizimar. E Deus diz: vocês estão roubando a Deus. Segundo, subtrair o dízimo. Malaquias ordena o povo a trazer todos os dízimos. Por quê? Se o que está sendo administrado é da forma errada, então eu não vou dizimar como tem que dizimar, eu vou dar uma parte. Eles estavam, em segundo lugar, subtraindo, diminuindo. Terceiro, administrar o dízimo. A ordem de Deus é expressa: o dízimo deve ser trazida à casa do tesouro. E em quarto lugar, subestimar o dízimo. O povo perguntou para Deus: em que te roubamos? E o Senhor respondeu: nos dízimos e nas ofertas. Então, movido por pensamentos defensivos, cheios de ceticismo e racionalizando a sua atitude, eles pensavam que a retenção do dízimo não afetasse em nada a vida espiritual deles. Mas qual é a lição que nós temos, meus irmãos? O bolso é um grande revelador do nosso coração. Se nós somos convertidos e Deus ainda não converteu o nosso bolso, alguma coisa está errado. Se Deus, Ele converteu o nosso ser, a nossa vida, isso inclui o nosso corpo, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, as nossas decisões, os nossos bens, tudo. E vocês sabem muito bem, ao longo dos períodos em que nós estamos aqui no Botânico, nós não somos de ficar batendo muito em questão de dízimos e ofertas, porque nós acreditamos naquilo que o apóstolo Paulo diz: cada um contribua conforme propôs no seu coração. Mas se o meu coração ele nunca propõe nada, eu acredito que acontece isso. O bolso ele revela muito do que há no nosso coração. Ainda, dentro dessa resposta fiel que Neemias dá, que é, quando a igreja retém os dízimos e as ofertas, os obreiros precisam se ocupar por outras atividades. Isso, graças a Deus, não é um problema em si aqui na nossa congregação. Nenhum de nós somos assalariados, nenhum de nós depende exclusivamente da contribuição dos irmãos. Pelo contrário, que bom que somos assalariados, para que não precisamos ainda mais exigir dos irmãos alguma coisa que talvez os irmãos não pudessem dar. Mas neste caso aqui, o que nós vemos isso, é que eles estavam retendo de pessoas que precisavam para sobreviver. Neemias então restabelece essa contribuição. Porque com a falta do ensino da palavra de Deus, o povo entregou-se a uma vida espiritual frágil e aconteceu um grande declínio moral. Qual era o problema? Aqueles que cultuavam a Deus e ensinavam não tinham mais sustento, eles tiveram que ir sobreviver, fazer alguma atividade, digamos assim, secular. Mas com isso, ao parar de cultuar e ensinar, o povo teve uma vida espiritual frágil e um grande declínio moral aconteceu na nação de Israel e no povo de Deus. É uma consequência. Por isso que Neemias diz: vamos novamente trazer os dízimos para que possamos dar àqueles que precisam ser sustentados. Ainda, na resposta fiel, a terceira resposta que Neemias dá: quando os obreiros de Deus voltam a abraçar a vocação divina, o povo respondeu com fidelidade nos dízimos a Deus. Vamos ler ali o versículo de número 11 e versículo de número 12. No texto de Neemias. Neemias capítulo de número 13. Versículos 11 e 12, que diz assim: então contendi com os magistrados e disse: por que se desamparou a casa de Deus? Porém, eu os ajuntei e os restaurei no seu posto. Então todo Judá trouxe os dízimos do grão, e do mosto, e do azeite aos celeiros. O que nós vemos é que ele restabelece a contribuição e restabelece o culto. Era dado para quem devia dar. E ele, como que ele fez isso? Ele contendeu com os magistrados. Por que que vocês deixaram essas coisas acontecerem? E agora ele tem todo esse trabalho de restauração. Então logo os obreiros voltaram ao seu posto de trabalho, o povo respondeu com fidelidade: bom, temos um culto,
temos obreiros, temos aqueles que vão nos guiar na adoração, nos guiar no ensino, vamos contribuir com fidelidade novamente. A quarta resposta fiel que Neemias dá é: a administração financeira da igreja precisa ser feita com integridade e com transparência. Olha o versículo de número 13. E por tesoureiros, pus sobre os celeiros a Selemias, os sacerdotes, Zadok, o escrivão, e a Pedaías, dentre os levitas, e com eles Hanã, filho de Zacur, filho de Matanias, porque se tinham achados fiéis. E se lhes encarregou a eles a distribuição para os seus irmãos. Neemias, ele é um homem íntegro, e o que ele procura são pessoas íntegras para poder também colocar nas funções de organização e dispensa dos recursos. Então ele nomeia pessoas fiéis para cuidar dos dízimos e ofertas na casa de Deus, porque Neemias já percebeu o seguinte: se eu não buscar pessoas íntegras, que seguem a Deus, que obedecem à palavra de Deus, que vivem a obediência à palavra de Deus, eu não posso botar nem para cultuar, nem para guiar o povo, e muito menos para administrar. Se vocês forem ver dentro do texto de Neemias, caso eu esteja enganado, esse é a primeira e única vez em que a palavra dos tesoureiros ela aparece. É uma função então que ele designa para poder organizar essa distribuição. E com isso nós encontramos a resposta fiel. A primeira ameaça, o ecumenismo. A segunda ameaça, a falsa religião, a tolerância desmedida. E a terceira ameaça é que os trabalhadores também cansam e também desistem. Vamos então para a conclusão, que seriam as nossas aplicações. Diante de tudo isso, nós somos ensinados não apenas hoje, mas ao longo do texto, porque nós vemos que várias partes estão em acordo com outros períodos do texto. O que nós podemos aprender? O que nós somos ensinados? Primeira aplicação. O alerta do livro de Neemias é que a mistura com aqueles que adoram outros deuses corrompe a teologia, corrompe o culto e corrompe a moral cristã. Nós vemos que Deus tem um padrão na sua palavra. Deus, a semelhança do que nos diz Jesus Cristo no Novo Testamento, João, capítulo número 4, Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E a verdade nós precisamos seguir conforme nos ordena a palavra de Deus. Então, o primeiro ensino que nós temos é este alerta: todos nós somos tentados e sujeitos a, primeiro, desobedecer a Deus, diminuir o amor por Deus, apostatar na fé. Então podemos chegar a um declínio moral e a idolatria. Por quê? Muitas igrejas que um dia professaram, e eu digo aqui, muitos cristãos, que um dia professaram uma fé genuína em Deus e adotaram doutrinas evangélicas corretas, hoje estão de braços dados com seitas e heresias. Com isso, essas igrejas perderam sua mensagem e sua autoridade como embaixadores de Deus. Se somos, como povo de Deus, como cristãos, como igreja do Deus vivo, que Paulo nos diz que é o baluarte da verdade, é aquilo que sustenta, é aquilo que está firme, é aquilo que não pode ser removido. Se somos esta igreja, nós então não podemos deixar a fé genuína e a doutrina correta, porque ao momento em que nós fizemos isso, nós baixamos a régua, baixamos o padrão, queremos achar de alguma forma uma conciliação com coisas que Deus condena e proíbe. O risco não é que com quem nós nos misturamos, que eles não vão gostar de nós. O risco é que nós estamos com essa mistura desagradando a Deus. Seja essa mistura, como eu comentei, teológica, de culto ou de moral. Porque a ordem de Deus é sempre explícita. Por mais radical que pareça, é isso que a Escritura nos ensina. O povo de Deus é um povo exclusivo. O apóstolo Pedro nos diz que é um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo de Deus. E ou nós somos o povo de Deus, ou nós fazemos aquilo que desagrada a Deus.
2 Coríntios capítulo 6, o verso 17, o apóstolo Paulo ensina aos coríntios que no Novo Testamento passavam pelas mesmas tentações do tempo de Neemias. O que ele diz? Retirai-vos do meio deles. Quem? Aqueles que não servem a Deus. Apocalipse capítulo de número 18, versículo de número 4, nós temos essa seguinte expressão: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplice de seus pecados e para não participar dos seus flagelos. Apocalipse aqui está nos dizendo daquela cidade que não ama e não agrada e não serve a Deus. Ele diz: retirai-vos do meio dela, para que vocês não sejam cúmplices dos seus pecados. Mas eu também sou pecador. Mas a questão não é que eu sou mais santo do que alguém que não é cristão. E aqui em nenhuma medida, em nenhum momento nós estamos dizendo relacione somente com crentes. Não foi isso que eu ensinei, que eu disse aqui. O que eu estou dizendo é que um relacionamento moral e espiritual nós não podemos ter de uma forma desmedida com aqueles que não reconhecem os seus pecados. Porque eu sou tão pecador quanto qualquer pior de todos os pecadores. E você também. A diferença é que nós somos pecadores redimidos por Cristo. E é por causa que nós somos de Cristo, selo exclusivo dele, propriedade dele, que então nós precisamos preservar essa identidade de pertencer a Cristo. Neemias diz que o povo, ao ouvir a palavra de Deus, apartou-se de todo o elemento misto, e este também é o segredo. Eles ouviram a palavra de Deus e eles responderam com a atitude correta. O retorno à palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Eu creio no Evangelho e eu vivo conforme o Evangelho. Não pode haver uma dissonância: eu creio no Evangelho, mas eu vivo conforme eu quero viver. Eu vivo conforme eu tenho uma tendência, uma vontade de viver. Eu vivo conforme o Evangelho porque eu creio no Evangelho. Ou a minha prática vai mostrar que a minha fé não é uma fé verdadeira, talvez uma fé apóstata. Então, o primeiro ensinamento é esse que nós encontramos. Segundo, a profanação da casa de Deus é algo que deve ser combatido com toda veemência. Nós vemos que Jesus expulsou do templo os vendilhões, pois a casa de Deus estava sendo transformada em um mercado. E infelizmente, ainda hoje nós encontramos, e talvez para sempre iremos encontrar, essa tendência a misturar essa questão de religião e lucratividade, igreja e lucratividade, porque o lucro e não a adoração era a motivação daqueles comerciantes que estavam no templo. E nós vemos que o inimigo do povo de Deus não estava dentro da casa de Deus simplesmente para afrontar a Deus, mas ele estava recebendo os recursos e ele estava sendo beneficiado por aquilo que não pertencia a ele. E infelizmente nós ainda corremos este risco. Eles viam o templo não como casa de oração, como devoção, como um local de espiritualidade, onde Deus vai nos convencer dos nossos pecados, mas como um mercado para fazer uns bons negócios. E talvez este é um risco que, graças a Deus, nós corremos menos aqui no Jardim Botânico, mas todavia, ainda assim, nós corremos o risco de olhar para a igreja, olhar para a comunhão, olhar para a cristandade e ver simplesmente uma forma consumista de suprir as nossas necessidades. Eu não venho aqui porque Deus é bom e que Deus, Ele me leva a um caminho de santidade. Eu não venho aqui porque a palavra de Deus vai me confrontar. Eu venho aqui porque eu tenho necessidades pessoais, que em sua grande maioria são legítimas, mas eu estou na comunhão como uma forma consumista. Eu olho para a igreja e vejo aquilo que a igreja pode dar para a minha necessidade. Esse é o risco que nós podemos correr, porque esse mal ainda ameaça a igreja hoje. Nós corremos esse risco. Há muitos líderes que estão transformando o púlpito em um balcão, a igreja em um local de barganha, e o evangelho num produto para crentes consumistas. O evangelho, ele não é simplesmente para aquilo que, ele não serve somente para aquilo que eu quero que ele sirva. O evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. E se ele é o poder de Deus vai transformar a minha mente, a minha alma, o meu coração, o meu bolso, os meus pensamentos, os meus bens, os meus relacionamentos. Ele vai transformar toda a minha vida e a minha realidade, não apenas aquilo que eu quero. E essa profanação da casa de Deus, do culto a Deus,
precisa ser reprovada com vigor, pois Deus tem zelo pela sua obra. E essa é a nossa função, é manter este zelo e esse cuidado, não conforme as preferências, mas conforme a palavra de Deus, para que nós não venhamos incorrer nos mesmos erros do povo do tempo de Neemias. Terceiro e último lugar, terceira e última aplicação. Palavras que eu tirei do grande pregador Charles Spurgeon, quando ele comenta sobre a apostasia. E ele diz o seguinte: tentem ouvir com atenção. No Evangelho de João, o Senhor Jesus Cristo fala dos ramos da videira que, por não produzirem nenhum fruto, foram cortados e foram queimados. Ilustrando-se isso de uma outra maneira, existem muitas pessoas que parecem ser cristãs exteriormente, mas que nos seus corações realmente não são cristãs, porque não dão frutos. Essas pessoas deixarão a companhia dos autênticos cristãos e jamais retornarão. Elas serão como ramos sem frutos, que só servem para serem queimados e lançados no fogo. Mas isso não acontece com o verdadeiro cristão. Ele poderá se desviar, porém voltará. Ele não será como um ramo de árvore que foi cortado. Ele será como um ramo de árvore que foi podado, para que mais tarde produza mais frutos. Em Mateus capítulo 7, versículo 23, aqueles a quem o Senhor diz: nunca vos conheci, jamais foram seus seguidores. O que Spurgeon ele está nos dizendo aqui é que o Senhor, ele sempre faz uma limpa na sua árvore. Eu e você somos ramos, nós não somos a videira. A videira é Jesus Cristo. Nós só temos vida espiritual quando nós estamos conectados a Cristo, a árvore da vida. No momento em que nós somos cortados desta árvore, ou no momento em que nós, deliberadamente, de uma forma consciente, desobedecemos a palavra de Deus, apostatamos na fé, e alguns irão pelo caminho da idolatria, nós estamos sendo cortados desta árvore, nós não temos vida espiritual, porque a vida não está em nós, a vida está em Cristo, e quando nós estamos conectados em Cristo, nós temos vida espiritual. Por isso então que ele diz que muitas vezes o ramo ele é podado, mas não para ser lançado fora e queimado, mas ele é podado para que produza mais frutos. E é isso que o Evangelho ele faz. Ele nos confronta, ele nos questiona, ele muitas vezes quebra o nosso coração, não para que sejamos destruídos, mas que nós possamos nos arrepender, voltar à prática das boas obras, ou o que o texto bíblico nos chama o primeiro amor, para então produzirmos mais frutos e continuarmos caminhando na vida cristã. É isso que nós vemos em Neemias. Ele não desanimou, mesmo por décadas, combatendo os mesmos males, corrigindo os mesmos erros, exortando o mesmo povo pelos mesmos pecados. Porque, versículo de número 14, Deus meu, lembra-te e não risques as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus. Deus, tudo que eu fiz foi por causa de ti, porque tu me deste força para fazer. Não se esqueça de mim. Que essa seja a nossa oração nessa manhã, não de forma arrogante: Senhor, eu fiz coisas para ti, porque como Spurgeon diz, citando Mateus capítulo 7, versículo 23, aqueles a quem vão dizer para Jesus Cristo: eu fiz muitas coisas em teu nome, e Jesus responderá: nunca nos conheci. Não foi para mim que tu fez, foi para ti mesmo. Mas aqueles a quem Deus tem chamado a um arrependimento e uma vida de piedade, são esses a quem Jesus vai continuar podando para que sempre tenha vida espiritual. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Semana que vem, então, nós teremos a última pregação da nossa série de mensagens sobre este tema.
fortalecendo o povo de Deus em tempos difíceis. O tempo sempre será difícil e fortalecimento sempre será necessário. Foi desde o tempo dos patriarcas, dos juízes, o tempo dos profetas, do Novo Testamento, da igreja primitiva, e é de nós hoje, meus irmãos. Sempre haverá tempos difíceis, e não tanto somente por causa do que acontece lá fora, no exterior, fora do culto, fora da religião, fora da comunhão. Sempre serão tempos difíceis, porque nós sempre somos tendenciosos pela natureza humana e caída a nos afastarmos de Deus e procurarmos paliativos, coisas que substituam a Deus na nossa vida. Por isso que nós precisamos então sempre nos fortalecermos. Existem desafios contemporâneos que o povo de Deus, eles não tinham e que nós temos, e que nós precisamos enfrentar com a mesma devoção, piedade e santidade. Nós não podemos baixar a régua porque os desafios são diferentes, mas nós precisamos, nesse sentido, sempre termos esta consciência: somente ligados a Cristo nós temos vida espiritual, e a igreja é o meio pelo qual, é a ferramenta pela qual Deus usa para que nós estejamos ligados à árvore da vida, à videira verdadeira. Vamos orar. Deus maravilhoso e soberano, nós encontramos a Tua soberania, ó Pai, no texto bíblico, na Sagrada Escritura, tão desprezada pelo mundo, ridicularizada, ofendida, vilipendiada, até mesmo, muitas vezes, sem uma racionalidade. Mas ainda assim, ó Deus, nós não podemos olhar para o mundo e tentar entender o que o mundo pensa acerca do Evangelho, da Tua Palavra e acerca de Ti. Mas nós precisamos olhar para a Tua Escritura Sagrada e vermos o que Tu espera de nós. Tu espera que nós venhamos a crer. Tu espera que nós venhamos viver a partir da nossa crença. E é um desafio diário, Senhor. A minha carne me desafia. O mundo me desafia. O diabo e as hostes infernais nos desafiam a olharmos para um outro caminho, que não é o caminho do Evangelho. Nós somos confrontados todos os dias, ó Pai, a Te desobedecer, a diminuir o nosso amor por Ti. E é isso que nessa manhã eu peço perdão pelos meus pecados, ó Deus. Não sou aquilo que deveria ser, não faço aquilo que deveria fazer. Senhor querido, eu Te peço por misericórdia e graça, como congregação, como igreja, nós não somos aquilo que deveríamos ser. Não Te servimos como deveríamos servir, mas ainda assim nós não olhamos para a nossa vida espiritual e para a vida da igreja como terra arrasada, porque somos o Teu povo, mesmo muitas vezes pecando, caindo, errando, sendo corrigido, voltando ao caminho, somos Teu povo, propriedade exclusiva, nação eleita do Senhor. Tu tem nos chamado a respondermos ao Evangelho com fé e prática, e por isso nós Te pedimos, Espírito Santo, trabalha em nós, molda-nos, ó Deus, transforma-nos à semelhança da Tua vontade, faz de nós aquilo que Tu tem para que nós sejamos, faz de nós as pessoas, os filhos, os pais, as mães, os irmãos, os crentes, os evangelizadores, os profetas, aqueles que proclamam a Tua verdade conforme Tu tem nos chamado e conforme é aquilo que Tu tem planejado para nós, porque eu creio, Senhor, assim como para Neemias e para o seu povo naquela época, Tu tinha um plano, e este plano foi executado, mesmo diante de dificuldades, lutas, adversidades, oposições, mas o povo de Deus foi vitorioso, porque Tu, ó Deus, dá vitória ao Teu povo. Eu creio que como povo de Deus nós também somos vitoriosos, e nós seremos vitoriosos mais ainda, porque Tu não mudou, Tu continua o mesmo, e é somente servindo a Ti, através do Espírito
Santo, pelos méritos de Cristo, que como teu povo, nós podemos te servir em meio a uma geração corrompida e perversa, porque somente tu pode nos sustentar em meio às adversidades. Te peço, ó Pai, fortalece-nos e nos dá resposta aos desafios contemporâneos que nós enfrentamos, porque eu creio que é para isso que neste tempo, nesta igreja, a cada um de nós, tu tem nos chamados para servirmos a ti aqui e agora. Por isso eu creio e digo amém em nome de Jesus.